Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora mais um em Tríade. Hoje a gente traz um tema para você que está sonhando neste final de ano em começar aí no ano que vai chegar um novo empreendimento, está com a sua cabeça borbulhando de ideias, planejamento de tudo quanto é lado. Nós vamos conversar sobre empreendedorismo, mente empreendedora, atitude empreendedora, sonhos de empreendedores, enfim. E para falar sobre esse assunto que é muito especial, eu tenho um especialista que vai falar com a gente sobre esse tema tão importante que é o Ricardo Santos. Eu vou mostrar para vocês aqui quem ele é, só para você saber que vale a pena você assistir realmente o nosso episódio de hoje. O Ricardo, ele é casado, pai de 3 filhos, administrador formado pela Cesupa, com especialização pela FGV, mestrado pela Fundação Pedro Leopoldo de Minas Gerais, é doutorado pela UNAMA. Também teve a sua primeira experiência empreendedora com 14 aninhos de idade, quando ele auxiliou a família na montagem e funcionamento de uma locadora de videogames. Atuou em diversas áreas empresariais ao longo destes 30 anos. Atualmente investe principalmente na área de construção civil, é professor da UFRA, lá em Capanema, já há 15 anos de experiência na área acadêmica e desenvolve pesquisas na área de desenvolvimento de capacidades empreendedoras. Ricardo, que prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o meu convite. Oportunidade, é sempre bom estar falando sobre empreendedorismo, né? E esse canal com certeza vai chegar a pessoas que de repente estão sonhando aí com 2023 diferente. E eu acredito realmente que o empreendedorismo é a ferramenta de transformação social, né? E a gente pode estar colaborando. Eu que agradeço o convite. Perfeito. Bom, você já colocou aqui, né? Você colocou logo o seu primeiro grande empreendimento da vida, né? Sim. Casado, pai de 3 filhos, como é o nome da esposa, dos Bom, filhos? a minha esposa é a Marcele, meu filho mais velho é o Felipe, de 9 anos, Manuela de 7 e o Caio de 3. E olha, eu digo que é o seguinte, a estrutura familiar ela é muito importante na formação. Né? E eu acho que um homem, quando ele tem uma mulher que acompanha, que trabalha junto e que é parceira, que rema na mesma direção, já é mais fácil para ele ser empreendedor, né? Perfeito. Eu posso assim, carimbar, assinar, registrar embaixo, porque é o que eu vivo aqui, né, nesse empreendimento que é a Escola de Adoradores. Minha esposa, 24 horas comigo no empreendimento. Então, realmente é uma força assim extraordinária ter Olha, não alguém quer que dizer que os solteiros não possam empreender, sim, né? mas Não a gente que fique é triste casado, não. a gente que é casado sai na vantagem um pouquinho. Bom, você fala aqui no seu release que você com 14 aninhos já teve assim uma experiência de empreendedorismo, né? Conta pra mim como é que foi isso aí. Bom, a gente mora, a casa da minha mãe, né, que a gente mora, eu já não moro lá, já tem 12 anos de casada aí fora de casa. É uma casa grande e a gente tinha um terreno sobrando que ela queria empreender de alguma forma, queria fazer algum negócio. E na época ela queria montar uma papelaria, porque a gente morava muito próximo de 2 escolas. E eu, nessa altura do campeonato, tinha 13 para 14 anos, e eu virei para ela e falei assim: mãe, menino não quer saber de papel, menino quer saber de videogame. E nessa época era a febre do videogame, a gente está falando aí início da década de 90, 91, 92. E naquela época tinha as videolocadoras, né? Que já eram consolidadas e tinham várias. E estavam começando a surgir as locadoras de videogame, que alugavam jogos. Então eu já tinha visto algumas dessas funcionando, sabia que funcionava igual uma videolocadora. E não sei com que capacidade, mas eu convenci a minha mãe de, em vez de montar a papelaria, montar essa locadora de videogame. E esse empreendimento durou 11 anos, né? Foi de 92 a 2003, quando um pouco desse mercado também modificou, uma questão também um pouco de segurança pública ali ficou meio perigoso na área que a gente estava, né? Ali próximo da Praça Amazonas, enquanto tinha o presídio, Sim, curiosamente era sim, mais seguro do que quando o presídio sim. saiu de lá. Então, por essas razões que a gente optou por fechar em 2003. Mas foi um negócio de muito sucesso, a gente chegou a ser a segunda maior locadora de Belém. Né? Tinha a Soft Games na Benjamin com a Gentil, que era a maior, e a gente era a segunda maior. Então, quem tem nessa faixa aí dos 40 e poucos anos que curtia videogame vai lembrar da High Score, que era o nome da nossa locadora. E eu digo ali, foi a minha primeira experiência.
né? Nessa época não tinha tanto esse problema da pessoa menor trabalhar. Sim. Então eu ficava na locadora de 8 a meio-dia, ia para a escola à tarde, voltava das 19 às 21, né? E vendo o negócio acontecer, fechando caixa, controlando estoque, abordando cliente, atendendo cliente. Então eu sempre conto que aquilo ali foi a minha primeira experiência empreendedora e deu certo. E ali já mostrou, claro, né, para ti que havia aí algum tipo de gene empreendedor aí dentro de ti, né? Tem um quarto de sangue português aí nessa história que eu acho que puxa pro comércio. Sim. E aí, e assim, eu sempre, desde muito novo, essa ideia do empreender, né? Sempre pensando alguma forma, alguma maneira de montar algum negócio. E aí isso acabou sendo um caminho escolhido aí. Perfeito. Bom, você fala aqui também sobre capacidades empreendedoras, né? Quando você fala de capacidades empreendedoras, o que é que tu pode citar como capacidade de uma mente empreendedora, por exemplo? Bom, o tema de desenvolvimento de capacidades empreendedoras foi o tema da minha tese de doutorado. Perfeito. Então, existe um psicólogo inglês chamado David McLean, e esse cara ele levantou 11 capacidades empreendedoras, né? Quais são elas? Proatividade, correr risco calculado, planejamento, controle. São várias as capacidades que formam um empreendedor independente do negócio que ele atua. Então, essas capacidades elas podem ser mensuradas através de um questionário desenvolvido por esse psicólogo inglês e elas podem ser avaliadas. Assim foi o processo da minha tese. Eu peguei um grupo de mulheres, 150 mulheres, que participavam num programa de capacitação empreendedora, fiz a avaliação num primeiro momento, depois de 6 meses e depois mais 6 meses. E mostrei que expostas àquela formação empreendedora, elas tiveram desenvolvimento de 4 capacidades. Né? Dentre as 11 capacidades, 4 tiveram desenvolvimento comprovadamente, né? Ou seja, com números estatísticos reais. Então, isso a gente só fez confirmar, né, a ideia de que existe o empreendedor nato. Sim, concordo. Mas existe também a formação Desenvolvimento, né? para você que possa desenvolver essas habilidades. A gente, quando olha para o Brasil, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos, se eu não estou equivocado, que começou a se falar muito sobre a mulher empreendedora. Parece que as mulheres começaram a empreender muito mais do que antes. E eu acho que com a própria pandemia isso também deve ter sido potencializado. Uhum. É fato isso? Como é que nós vemos hoje, por exemplo, o empreendimento fato, no Brasil? O Sebrae ele faz um levantamento junto com vários órgãos internacionais sobre empreendedorismo, né? E faz essa publicação, por exemplo, na minha pesquisa está lá a publicação de 2020. É mostrado o aumento da mulher, né, como agente empreendedor, né? Como empreendedor. Tem capacidades femininas que acabam ajudando um pouco mais esse senso de organização, de múltipla tarefa, né? A mulher ela já vem com a habilidade de múltipla tarefa desde sempre. Ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de tudo. Isso acaba também facilitando. Mas são dados reais, né? A gente tem no empreendedorismo, digamos assim, 2 formas. Tem o empreendedorismo por oportunidade e tem o empreendedorismo por necessidade. O Brasil ele acaba não tendo um desenvolvimento de capacidades tão amplo porque ele é muito no empreendedorismo de necessidade. Né? Você pega os novos empreendedores, não foi por uma opção, por uma escolha. Né? Foi porque era o que tinha. Foi circunstancial mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, a importância de buscar essa formação, independente se você já começou a empreender ou se você ainda pretende empreender, ela é muito importante. Né? Porque a gente tem índices altíssimos de mortalidade empresarial, que a gente chama. Sim. Né? Então, muito por causa da falta de formação. A gente aprendeu, e acho que é cultural aqui do nosso país, a gente aprendeu dos nossos pais, principalmente já o pessoal da minha geração, né, e antes de mim, que o importante é que você tenha um emprego de carteira assinada. Isso aí... E eu ouvia... Nós fizemos um programa um dia desses com a Suzana Sayag, que é especialista em finanças. Ela diz: ninguém fica rico com CLT. Né? Quer ficar rico é empreendedorismo. Mas parece que isso de alguma forma foi sendo absorvido. As pessoas não conseguem pensar fora dessa ideia da CLT. Preciso ter carteira assinada porque isso é garantia. Mas isso é garantia do quê? Olha, eu concordo... Pode falar, eu sei que eu te coloquei. Não, eu concordo plenamente com ela que
em raríssimos casos, CLT vai te possibilitar uma vida realmente muito próspera, né? Vai pagar as contas. O Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele tem uma analogia que eu acho interessantíssima. Ele fala assim, corrida dos ratos, como se fosse aquela rodinha gigante que o rato está correndo e não sai do lugar. Então, aquela frase, acabou meu salário e não acabou meu mês, né? Ainda tenho conta para pagar, esse tipo de coisa que a gente vê muito. Né? O empreendedorismo, ele não é... A atitude do empreender, ela também não está só ligada a montar negócio. Né? Você também pode ser empreendedor dentro de um emprego, digamos assim. Um endoempreendedor, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acredito muito, realmente, que você se desenvolve. E aí, uma vez que a sua habilidade se desenvolveu, é algo que ninguém te tira. Então, o mercado vai te reconhecer melhor. Né? Agora, esses dias, a gente estava conversando e a pessoa falou assim, porque eu acho injusto o salário tal, A, B, C. Eu falo, cara, é uma lei de mercado aberta. Se você está insatisfeito hoje com o que você ganha, você precisa fazer algo a mais. Né? E quando você falou agora da questão do emprego, a minha mãe, ela usa uma expressão que eu sempre repito, né? Até porque eu brinco que hoje em dia eu sigo essa orientação dela, que ela fala assim, feijão com arroz no emprego público, filé por fora. Né? Ou seja, se você tem um emprego, sendo público ou privado, te garante o feijão com arroz, que é necessário. Né? Você empreender com a tua retaguarda ali protegida... Uma certa segurança. Uma certa segurança, ok, tá tudo certo. Mas se você não está satisfeito com o que você tem hoje, isso também é uma opção. Né? Eu não estou dizendo que eu sou CLT, eu tenho que largar meu emprego para emprego. Não. Existe a opção, você quer seguir aqui. Porque são outros, assim, são valores diferentes. Sim. De repente, o cara que trabalha de 8 a meio-dia, de 2 às 6, ele está satisfeito porque 7 horas da noite ele está em casa, porque ele pode estar mais tempo com a família ou fazendo outras atividades, é uma opção. Mas se você se sente incomodado com o resultado que você tem, você vai ter que abrir mão durante um tempo de um período. Muitos escritores falam assim, não existe o equilíbrio 100%. Durante um momento você vai desequilibrar aqui alguma coisa em prol disso aqui. Né? E aí você vai adiantar. Então, se não se jogar 100%, né, que seria... Depende muito do cenário de cada pessoa. Porque, por exemplo, como eu falei, casado com 3 filhos, é mais difícil você se jogar 100%. Né? De repente você é novo, você não tem ainda tem a retaguarda de pai e mãe ali e tal. Sim. De repente é o melhor momento de você se jogar 100%. Né? Porque você tem a retaguarda. É mais fácil de arriscar. É mais fácil de arriscar. Bom, eu lembro de um amigo meu que dizia que salário era que nem menstruação. Que durava só 5 dias, vinha uma vez por mês, dura só 3, 4, 5 dias, e quando não vem é um problema, é um problema danado. É verdade. Bom, mas vamos pensar então nessas capacidades empreendedoras, também, né, não só na capacidade empreendedora, mas também no desejo de empreender. Uma pessoa pode dizer, bom, eu acho que eu não tenho capacidade nenhuma de empreender, mas eu quero empreender. Eu tenho vontade. Então, eu acho que a vontade, ela é uma gasolina assim bem, né, um combustível muito bom para quem quer entrar para o empreendimento. Porque não adianta você, mesmo que seja pela necessidade, chega uma hora que fica pesado, porque a pessoa, inclusive, não se desenvolveu para isso, né? Uhum. Então, a vontade, tipo assim, essa cabeça que diz assim, cara, eu não quero viver de salário mínimo, eu não quero viver disso, eu quero ter uma múltipla ação, eu quero trabalhar aqui, quero trabalhar ali, não quero ter patrão, porque essa é a grande vantagem, né, que o pessoal diz de ser empreendedor, que você não tem patrão, e é a grande desvantagem, porque você não tem patrão também. Verdade. Olha, o que eu digo assim, quando a pessoa ela tem a vontade de fazer, existem várias formas dele se preparar, né? A faculdade em si de administração, apesar de ser professor de uma universidade, eu digo que talvez não seja o momento, se você tem um pouco mais de pressa, dependendo da idade, enfim, talvez não seja o caminho. Até porque, eu até brinco, assim, às vezes na academia a gente é muito teórico e não tem a vivência prática. Né? Quando você tem a vivência prática, a brincadeira ela é de outro jeito. Eu digo, muita gente fala assim, eu não quero ser vendedor. Né? O preconceito com a profissão vendedor. Ou você vende serviço ou você vende produto, mas todos vendem. Perfeito. O médico vende. Vende seu tempo. Vende seu tempo, vende seu conhecimento, sua habilidade, vende, todo mundo vende. Então, assim, eu acho que a primeira habilidade que você precisa ter seria a da venda. E a venda, você pode ler vários livros, assistir vários vídeos, várias coisas que vão te ajudar. Mas ela não acontece sem a prática. Eu faço uma analogia que eu comparo com a natação.
né? Eu não estou muito esportista agora, mas o esporte que eu consegui fazer durante um tempo na vida foi natação. E eu digo assim, natação você só aprende de um jeito, mergulhando na água. Não adianta ler livro. Não adianta teoria. Não resolve. Você cai lá no... Exatamente. Então a venda eu comparo com a mesma coisa. Né? Você tem que pegar alguma coisa e te expor à venda. Porque quais são as habilidades que você vai conseguir desenvolver logo nesse primeiro momento? Né? A primeira habilidade de comunicação. Você vai aprender a se comunicar. Né? Você vai perder um pouco essa vergonha de se expor. Né? Você vai começar, por exemplo, uma habilidade importantíssima do empreendedor é aprender a receber não. Né? Eu lembro de uma história que o cara falava o seguinte, que era um vendedor de uma loja de sapato, e aí o cara pediu para olhar um primeiro sapato, ele foi lá em cima, pegou no estoque e tal, mostrou, sapato confortável, o cara ele não gostou muito. Aí ele pediu um segundo sapato, pediu um terceiro sapato, um quarto, um quinto, 8 sapatos e ele não levou nenhum. E no final o vendedor agradeceu muito a ele, por ele ter tido a oportunidade de servir, de mostrar e tal, se colocou à disposição, e o cara estranhou. Falou assim, por que toda essa educação e, pô, eu não comprei nada, não sei o que e tal. Ele, não, é porque eu sei que de cada 10 clientes que eu atendo, um compra, perdão. E você foi o 10º. Então quer dizer que o próximo vai comprar. Entendeu? Então, assim, é você tirar um pouco da emoção do não. O não é para você. É para aquele momento que aquela pessoa não quis comprar aquilo. Então, essa habilidade de você saber receber não, sem trazer para o teu emocional esse não, é uma habilidade que a venda vai te dar. Eu lembro que quando eu falava sobre isso, eu trabalhei com alguns empreendedores, e eu falava, por exemplo, eu faço uma divulgação aqui da escola de adoradores, numa rádio. Uma rádio que na época tinha no mínimo 80 mil pessoas ouvindo por minuto. Sim. Então, se de 80 mil pessoas que me ouvem por minuto, eu tenho 300 que vieram, se matricularam, então coloca aí, de 80 mil, só 300 se matricularam, dessas 300 nem foi por lá, veio mais 200. Ou seja, todo o resto foi não. Sim. Mas o que sustenta o meu trabalho foram os sims que eu tive. Então, é a famosa boca do funil, né? Que é essa experiência que você abre, vai ouvir muito não, mas o sim que interessa vai chegar. Muito da experiência digital, né? O funil de vendas, ele se fomenta muito no marketing digital, sim. Mas ele vem da vida real, digamos assim. Da prática, né? Da prática do cotidiano, né? E ele vem do físico, né? Sim. Né? Muita gente fala assim, o digital parece que ele só trouxe conceitos novos. Na verdade, não. Alguns conceitos ele está repetindo do físico. E o funil de vendas é um deles. Só que a pessoa, quando pega o primeiro, segundo, terceiro não, ela já se retrai. E aí ela não vai conseguir avançar. Então ela tem que se expor e saber que o não vai fazer parte. Né? Outra coisa que eu digo é o seguinte, a pessoa aprender a controlar seu caixa. Né? Controlar seu dinheiro. O dinheiro do negócio é dinheiro do negócio, seu dinheiro é seu dinheiro. Aí eu faço uma analogia, que eu pergunto assim, tu queres o exemplo da vaca ou da galinha? Escolha aí qual dos dois exemplos. Da vaca. Da vaca. O cara tinha uma vaca. E toda manhã ele ia lá e tirava leite da vaca. E aí, servia o café da família dele com leite da vaca, quentinho e tal. Num dia ele decidiu fazer um churrasco. E aí ele matou a vaca. O que aconteceu na manhã seguinte? Não tinha leite. Não tinha mais leite. Então, quando o cara tira o dinheiro do capital de giro dele, ele matou a vaca. Sim. E aí não tem mais leite. Teve aquele momento ali que pode ter suprido... Aquela satisfação imediata. Exatamente. Mas isso também é uma habilidade empreendedora. É uma habilidade que você vai acostumar a se planejar, acostumar a dizer, não, esse dinheiro aqui não é meu, é dinheiro do meu negócio. Então, é a visão também, né? Sim, visão, mas é essa disciplina que eu estou te falando, que são habilidades que vão servir para a tua vida. Sim. Independente do teu empreendedorismo ou não. Né? A galinha só muda que é o ovo, né? O cara fez a canja, no dia seguinte não tinha mais o ovo. Então o exemplo ele segue a mesma ideia, de que se você pegar, por exemplo, seu capital de giro, você é um vendedor independente, autônomo, e você pegar o capital de giro do seu produto e utilizar como gasto da sua despesa normal, você está matando o seu negócio. Né? Então a gente pensa assim, mas isso é lógico, é normal. Cara, te analisa na prática e vê se você realmente faz isso. Né? Ou seja, são habilidades que aos poucos você vai desenvolvendo. Na verdade, parece que isso é tão basilar, mas repetidas vezes a gente ouve essa dificuldade que o empresário tem de
separar essas duas coisas, o CPF do CNPJ. Sim. Né? Ele anda com o cartão da empresa na carteira, né? Ele anda com o dinheiro da conta na carteira dele, ele de vez em quando ele vai comprar um sorvete, ele paga com o dinheiro da empresa. Né? Essa dificuldade de separar, né? De distinguir uma coisa da outra, acaba que os dois começam a se prejudicar. Né? O teu CPF prejudica a empresa e a empresa prejudica o teu CPF. Com certeza, absoluta. Isso é muito comum, principalmente no pequeno empresário. Né? E quando a gente fala do empresário, a gente imagina, fulano é empresário. Já vem logo aquela imagem que o cara é rico. Né? E, na verdade, não. O pequeno vendedor, o autônomo que vende, sei lá, que vende cosmético, que vende uma água de coco, que vende um chopp, ele é um empresário, sim. Né? Ele precisa pensar grande. Ele pode até começar pequeno, mas ele precisa pensar grande. Né? A gente conversando aqui, me vem vários exemplos na cabeça. A gente estava em Salinas, foi comprar uma água de coco. Aí o senhor chegou lá e tal, são 3 filhos, né, mais esposa, mais não sei o quê, já é uma venda razoável, 5 águas de coco por ali, e mais uma água mineral, alguma coisa assim. E quando eu fui pagar, eu não tinha dinheiro trocado, eu só tinha uma nota de 100. E aí o senhor virou para mim e falou assim, eu não tenho troco. Aí eu falei, então me dê a chave do Pix, que eu transfiro no Pix. Aí o senhor virou assim, é a 9ª venda que eu perco, porque eu não tenho Pix. O que eu quero colocar? Você usou um termo agora que é básico, né? Às vezes são detalhes dentro do teu negócio que te fazem perder cliente. Né? Esse vendedor da água de coco, imagina, você perder 9 vendas numa manhã, que isso não era nem 10h30 da manhã, porque você não tem Pix. Né? Então isso é um pequeno detalhe. E aí se o cara começar a colocar isso em termos de percentuais, né? Quantas ele vendeu e quantas ele deixou de vender. Foi X%, ele já começa a perceber que foi uma fatia grande, né, do dia dele, foi embora. Que é importante. Por exemplo, um dia desse eu encontrei uma pessoa que estava vendendo chopp, aquele sacolezinho, né? Que aqui em Belém a gente chama de... chama de chopp. Não é chopp de bebida alcoólica, não. Né? É o sacolézinho e tal. Sacolé. E aí, era um pouquinho mais caro, eram R$2, mas eu vi um detalhe. Ele, além do saco de embalagem, ele tinha um saco por fora. Ele embalava com 2 sacos, né, dando nó separado. Aí eu achei aquilo estranho, não estou acostumado a ver. E eu perguntei para ele por quê. Ele falou, porque normalmente a gente vai comer o chopp, mete a boca naquele saco. Então esse saco de fora está protegendo o seu produto. E o saco de dentro é aquele que você vai ter contato, mas ele está lá protegido. Ele não está exposto com gelo. Ninguém está pegando. Ninguém está pegando, não sei o que e tal. Aí eu falei, bicho, cara, que percepção bacana. Ou seja, é um detalhe do negócio dele que faz ele ser diferente. E é com certeza aquele cara que entrega com guardanapo enrolado. São os diferenciais, né? Que o chopp dele lá é de fruta, realmente você sente o sabor da fruta. Isso tudo são detalhes de qualidade. Então, assim, o que eu quis colocar ainda agora, que esse pensamento empresarial, ele não precisa ser num negócio astronômico, de grandes valores. Mas se você vende chopp, você precisa pensar o teu negócio para que ele seja diferente dos demais. Né? Porque aí você começa a ganhar escala, né? Que é uma outra demanda dentro de um negócio. Perfeito. Quais são os obstáculos? Vamos pensar, vamos começar aqui por Brasil, região norte. Quais são os obstáculos hoje para alguém que quer empreender? Os principais. Olha, buscando a formalidade, né, o projeto da MEI foi um projeto maravilhoso, né, para o empreendedor se formalizar. Porque antigamente você tinha muito empreendedor fora da formalização e muita gente não conhece. É interessante, por mais que a gente fale da MEI como algo tão corriqueiro, muita gente não conhece, não sabe que, por exemplo, se ele pagar o INSS dele como uma pessoa física, como autônomo, com base em um salário mínimo, ele vai pagar algo em torno de R$240. Se ele recolher como MEI, em cima de um salário mínimo, ele vai pagar 60 e poucos reais. Não chega nem a 70. E muita gente não sabe do que eu estou falando. Né? Eu até recomendo que pesquise um pouquinho mais para dar uma olhada. Porque a Seguridade Social ela é muito importante. Um dia a gente pretende envelhecer, né? E vai ser necessário. E aí ele pode registrar um empregado. Ele pode emitir nota fiscal já com aquela taxa que ele paga. Ele não paga um imposto a mais.
Então, o MEI é um projeto bem interessante de formalização. Eu estava na montagem de um negócio em 2003, no interior de Minas Gerais, em Divinópolis. Eu fui para lá em maio para abrir o CNPJ. Sabe quando que concluiu todo o meu processo? Em novembro. Para poder tirar as licenças, para não sei o que. Sim. Hoje em dia, você abre uma empresa em até 72 horas. 48, 72 horas, às vezes dura uma semana. Mas é completamente diferente. Então, isso da formalização melhorou muito. Tá? O que eu vejo hoje de empecilho? Primeiro, essa parte educacional. Né? Porque você precisa ter a mentalidade empreendedora. Você precisa entender que você vai estar... tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar para alguém. Mas deixa eu te contar, se você for trabalhar para você mesmo, às vezes você vai trabalhar mais do que quando você é empregado, em prol de um resultado maior. Às vezes essa parte do conhecimento técnico realmente da área que ele está empreendendo. Capital de giro. Né? Muita gente monta um negócio baseado só na estrutura. Né? Por exemplo, eu vou montar um carrinho de lanche. Aí eu vou lá, quanto é que custa o carrinho, quanto é que custa a fritadeira, quanto é que custa a geladeira, quanto é que custa não sei o quê, somo tudo, não sei o que e tal, e monto. Eu esqueço que eu tenho que pagar meus funcionários, que o meu faturamento não vai começar alto, que eu vou ter que ter um capital de giro para comprar. Tem um prazo, né, de recuperar isso. Exatamente. Então, assim, o Sebrae ele aponta a formação e o capital, né, o dinheiro, como os dois principais entraves para o empreendedorismo, né, para aquele índice da mortalidade das empresas. Né, que é bastante alto no Brasil. Agora, durante a pandemia, foram milhares de empresas que fecharam, né? E, inclusive, assim, eu não tenho dado nenhum, isso aqui é mais por uma observação bem empírica mesmo, né? Mas a gente imagina assim que muita gente, lá pelo ano de 2019, parece que começou a sinalizar que as coisas começaram a se organizar e veio a pandemia. Então, muita gente já estava começando empreendimento que não chegou... Só o sopro da pandemia já derrubou. Uhum. Tu tens algum dado sobre isso? Olha, dado específico mesmo do Sebrae de pesquisa, eu realmente não estou lembrando agora. Mas tem uma frase que diz o seguinte: o dinheiro ele não sai de circulação, ele só muda de mão. Né? Você não está no teu bolso, está no bolso de alguém. Está no bolso de alguém. Então, enquanto muita gente que estava estagnada ali no físico, com um negócio mais rígido, sem muita flexibilidade, acabou perdendo nesse período da pandemia. Mas, em compensação, outras oportunidades apareceram. Né? A gente tem um caso que até virou um case de sala de aula. Né? A gente teve a oportunidade de fazer online, mas essa pessoa contou toda a história dela de negócio, que é a Vitória. Né? Meu irmão conhece muito bem. Eu conheço também. Conhece a Vitória. A Vitória começou uma empresa em abril ou maio de 2020. E hoje muito bem sucedida nessa área de venda online. Né? Então, assim, as oportunidades elas vão mudando. Então, naquela hora que as lojas estavam fechadas, que as pessoas estavam deixando de comprar e que aquele recurso estava ali no mercado, as pessoas que foram para o mercado online, de repente, obtiveram sucesso. Então, assim, o desafio de um empreendedor é ele analisar o cenário o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro ele vai analisar o cenário. E aí vai ver aonde que está surgindo as oportunidades que, de repente, esse momento da pandemia gerou algumas oportunidades. Sim. É interessante eu ouvir, faz um tempo já, alguém dando uma palestra e falando de uma empresa, agora uma empresa grande, que eu não vou lembrar o nome, mas... A máxima era o seguinte: era alguém que dizia, minha empresa trabalha assim há 20 anos e ela está muito bem, está dando certo. Cara, então não vou mexer porque está dando certo até aqui, ou eu vou mexer para ficar muito melhor? Aí vem a questão de se atualizar, de observar. Você falou aqui das locadoras. Não existe mais locadoras nem de vídeo, nem de videogame, nem CD mais, DVD, essas coisas, né? Então, se a gente não tivesse cuidado de estar frequentemente se avaliando o mercado, avaliando o negócio, né? O ponto onde a gente está, o nosso alcance, a embalagem que a gente faz e achar, não, a minha estratégia está ótima porque está dando certo, mas até quando vai dar certo? A gente vive num mundo de constante mudança, né? E uma vez eu li isso, não lembro agora onde,
que as mudanças são cada vez mais rápidas. Né? O que o mundo mudou, por exemplo, de 1980 a 85 é uma coisa. O que o mundo mudou de 2017 a 2022 é completamente diferente. Né? A velocidade de mudança está cada vez mais rápida. E, além disso, você sempre está no mercado onde você vai ter concorrência. Né? Eu não conheço mercado sem concorrência. E os teus concorrentes estão te observando. Né? Quem está no topo é aquele que está sendo visto. Então, alguém vai fazer o que você faz, talvez de uma forma mais barata, talvez de uma forma mais eficiente, talvez entregando um pouco mais do que você entrega hoje. Então, se a tendência das empresas que se estagnam na atividade, dependendo, lógico, do mercado que ela atua, em menos tempo ou mais tempo, é ela perder mercado. Né? Porque as empresas o tempo todo vão estar melhorando. Né? Não existe a estabilidade. O Flávio Augusto, ele tem várias coisas, mas ele era um dos donos da WhatsApp, que era uma escola de inglês, foi dono de um time de futebol. Ele fala isso, que a estabilidade não existe. Né? Aí alguém falou assim, mas eu sou funcionário público, não sei o que e tal. Tiveram alguns estados que atrasaram o salário de funcionário público. Então, nem o funcionalismo público, que você entende como estabilidade, não é 100% garantia de estabilidade. Imagina no mercado empresarial. Eu já dizia Guimarães Rosa, né? Um animal satisfeito dorme, né? Então, se a pessoa está muito satisfeita, muito tranquila, é que nem quer matar um sapo, né? Coloca ele dentro de uma bacia de água fria e vai esquentando aos poucos, que ele vai morrer lá tranquilamente. Né? Então, às vezes, a pessoa está morrendo e nem está percebendo, está ali na famosa zona de conforto, não quer se desafiar, né? Tipo assim, não quer mexer em nada, não, tá bom do jeito que tá. A gente tem que saber que as mudanças vão ocorrer. Quem imaginava, né? Eu dei treinamento para professores, treinamento não, eu dei palestras sobre ansiedade para professores por causa da pandemia. E não foi por causa de medo de adoecer, foi por causa de medo disso aqui, ó, da câmera. Porque começaram a ter que dar aula online. Então fui numa escola que os professores estavam desesperados lá, com medo de ir para frente de uma câmera. Ou seja, uma exigência que aconteceu, que não tinha para onde correr, não tinha como fugir e tinha que dar conta. Aqui mesmo na escola teve professores, não, mas eu não gosto de câmera. Pois agora você vai ter que aprender a gostar. Tem uma frase que fala assim, agora esses dias, é que eu escuto muito áudio de treinamento. Sim. Eu aproveito o momento que eu estou no carro, principalmente se eu estiver sozinho. Cara, tem muito conteúdo gratuito, bom, que a pessoa pode assistir. Por exemplo, eu recomendo um chamado Do Zero ao Topo, que conta a história dos maiores empresários brasileiros. Eles falam do internacional, mas eu ainda não vi nem o internacional. Assim, tem donos de multinacionais, por exemplo, o Sucupira da Ambev, enfim. Aí eles contam várias histórias e tal. E aí, um dia desse, estava falando assim que a pessoa chegou com ele e falou assim, olha, eu não gosto de participar de treinamento. O que eu faço? Aí ele virou e falou assim, participa de treinamento. Aí o cara, não, você não está entendendo. Eu não gosto de participar de treinamento. O que eu faço? Ele, vai lá e participa de treinamento. Aí o cara, não, mas você não ouviu falar que eu não gosto? Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Quem faz o que gosta é criança. Adulto faz o que é necessário. Então vai lá e faz. Simples assim. Né? Nem tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, eu amo a docência, mas eu não gosto dos relatórios. Eu não gosto de preencher os planejamentos. Eu não gosto do... Queria dar aula, saiu... Exatamente. Aquele bate-papo de sala de aula, troca de experiência. Nossa, é maravilhoso. Mas, cara, vem junto um pacote. E quando você assume uma responsabilidade, você assume o pacote. Né? Por exemplo, quando a pessoa for montar uma empresa, ele vai dizer assim, mas eu não gosto de tal parte. Sei lá, eu não gosto de limpar a minha loja no final, eu não gosto de arrumar, não gosto de conferir estoque. Beleza, mas vai lá, confira estoque. Vai lá, limpa essa loja. Até que um dia você possa não precisar fazer, né? Ok. Mas assim, até o fato de você participar do processo te permite conhecer, né, aquele processo. E eu tive um aprendizado logo no início do doutorado, a gente teve uma experiência fantástica. A gente levou um palestrante acadêmico, que é empresário, e levou uma pessoa de pouco estudo, mas que também era empresário. Né? Na época, eu não vou falar o nome de um daqui que eu lembro, porque o daqui eu não lembro. Eu não lembro, não sou muito bom de gravar nome. Mas esse senhor, ele tinha uma clínica de nefrologia, ele tinha uma loja de autopeças,
ele tinha uma retífica e ele tinha um laticínio. O sem estudo, tá? Sim. E aí, pô, o cara de sucesso, fantástico e tal. E aí, discutir isso dentro da academia é muito interessante, porque é meio que um contraponto, né? A gente está ali buscando formação acadêmica e chega um cara Que não tem formação quase nenhuma. sem formação acadêmica nos ensinando. E eu lembro da frase dele, de dizer assim, tudo é processo. Tudo é processo. Se você entender o passo a passo de qualquer atividade, você consegue fazer ela com maestria. Não é qualquer atividade que você pensa empresarial. Então ele dizia o seguinte, quando eu pensei em montar a clínica de nefrologia, foi por alguma demanda da família dele, que ele começou a frequentar uma clínica de nefrologia e começou a perceber falhas no processo. Ele falou, se eu fizer a minha um pouquinho melhor aqui, eu vou ter sucesso. E ele conseguiu agregar, ele não é médico, que muita gente, dono de hospital, é médico, no caso dele ele não é médico, mas esse cara foi analisando todos os processos. E toda vez que ele vai para a clínica dele, ele fica sentado como se o paciente fosse, olhando tudo que está acontecendo e faz as anotações dele. No final ele vai lá e melhora o processo. Né? Ou seja, se você for parar para pensar qualquer atividade, sempre vai ter um processo. Sempre vai ter um passo a passo. Mas isso não seria justamente a visão do empreendedor, alguém que tem um olhar, não deixa, não deixa de ser algo diferenciado da pessoa. Porque talvez outra pessoa teria a mesma demanda, mas ia olhar e passar. Olha, pode falar, não precisa concordar comigo, não. Não, eu penso... Você é um especialista. Não, vamos lá. Eu penso que, na verdade, as pessoas, às vezes, elas são operacionais e elas não param para pensar a sua atividade. Né? Se você começar a olhar a sua atividade, tornar isso um hábito, tá? Para você poder ir desenvolvendo. E começar a observar o que você pode melhorar dentro da sua atividade, você, mais do que ninguém, conhece seu dia a dia. Né? Conhece quem é seu cliente, conhece o público que você atende, qual é a faixa de preço que você está estabelecido. Então, assim, na verdade, mais do que... Porque quando você começa a determinar que é como se fosse um dom, parece que Deus um dia chegou e falou assim, isso aqui é para ser bem sucedido, esse cara aqui nasceu para ser lascado. Então, eu fujo muito dessa visão. Não existe, por exemplo, a questão das múltiplas inteligências. Por exemplo, uma pessoa tem uma inteligência motora, outra tem uma inteligência emocional, outra tem uma inteligência lógico-matemática. Né? Então, será que não existe aí uma espécie de inteligência de empreendedorismo? Porque é bem complicado a gente olhar, tem gente que a gente, não sei, talvez aí entra talvez a história de vida, aonde ela se desenvolveu, como ela se desenvolveu. Você mesmo falou do sangue português, né? Então, de repente, já existe ali nessa história genética aí dessa pessoa, essa veia que o pessoal costuma chamar, né? Essa veia empreendedora. Eu acredito que as pessoas podem ter mais facilidades para determinados tipos de negócio. Pode haver uma predisposição. Sim, não. A predisposição tem a ver com essas habilidades que a gente está falando. Sim, sim. Né? Por exemplo, eu não tenho habilidade de comunicação. Um exemplo. Beleza, e aí? Eu vou me resguardar e acabou? Ou eu vou trabalhar aquilo dali? Eu vou tentar cada vez melhorar. Por exemplo, eu também tenho habilidades que não são meu forte. Por exemplo, eu tenho dificuldade com planejamento, eu tenho dificuldade com agenda, eu tenho dificuldade com controle. Eu, Ricardo, me reconheço. Uma vez que eu me reconheço, eu tenho que trabalhar isso aqui. Né? Ninguém vai atingir a perfeição da noite para o dia. E até se você for observar os negócios de sucesso, eles, lógico, não nesse mundo do online que de repente uma coisa que não era nada, pum, explode. Mas a grande maioria dos negócios, eles não acontecem em prazo curto. São 5, 10 anos de trabalho para você realmente adquirir habilidade. Tem autor que fala em 7 anos. Como o número mágico, 7 anos você fazendo alguma coisa para você desenvolver habilidade real sobre aquela atividade. Então, assim, de 5 a 10 anos é um prazo razoável para você se desenvolver como empreendedor. E aí, dentro do empreendedorismo, dentro do teu negócio, essa rotina de você observar o teu negócio todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, e você começar a olhar o que eu posso melhorar, qual o processo. Porque a divisão da atividade por processo, ela tem uma outra premissa.
ela facilita a correção. Quando você olha o todo, é mais difícil você perceber detalhe. Mas quando você olha os detalhes, você consegue fazer os ajustes mais finos. E isso vai melhorar o teu processo. Então, assim, é uma técnica real. Né? Você olhar cada passo da tua atividade. Como é que teu cliente chega? Aonde que ele senta? Como é que ele come? Se, um exemplo, se for uma venda de comida. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar uma venda de cosmético. Qual o procedimento que eu faço? Como é que eu faço a pessoa experimentar meu produto? Como é que eu faço para ela ter experiência? Que é uma parte, né, de técnica de venda. Como é que eu faço para ela ter experiência? Como é que eu recebo o feedback dela? Como é que eu induzo a venda? Como é que eu faço ela consumir esse produto e de repente consumir esse outro aqui para poder impulsionar mais venda? Então isso tudo são técnicas que você vai desenvolvendo. Eu lembro da matriz SWOT, né? Lá do pessoal do coach que gosta muito, né? Da matriz SWOT, que você vai observar. Peraí, quais são minhas forças? Né? O que é que eu tenho aqui como empresa que é diferencial, que é a minha força de negócio? Mas eu preciso olhar quais são os meus pontos de melhoria, o que é que eu preciso melhorar. E aí entra os detalhes, né? Você ter coragem, porque existe isso, né? Às vezes vai na onda do Zeca Pagodinho, que diz deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, e aí vai. E não tem esse cuidado e esse interesse de olhar esses detalhes. Então, peraí, quais são as minhas forças principais, quais são as minhas fraquezas, quais são as oportunidades? Porque eu já vi situações de uma pessoa vivendo dentro de uma área de atuação e eu tentando conversar com ela para que ela conseguisse enxergar as oportunidades. E ela começou a dizer, olha, eu posso trabalhar com isso, com isso. Ela mesma se espantou dizendo, poxa, olha, quantas coisas eu posso fazer com isso aqui. Eu acho que esses detalhes aí que você está falando. Sim. Né? Você citou o exemplo do coach, né? Trazendo o coach para a conversa. O coach, ele nunca te dá a resposta. Né? A técnica do coach é te fazer pensar. Pergunta, já ele vai te perguntar para você pensar e é você que vai dizer. Então, se você for pensar de uma forma um pouco mais na frente, a resposta está onde? Está em você. Né? Então, assim, nem todo mundo tem condições de pagar uma terapia de coach, de pagar uma sessão e tal. Mas começa a pensar o teu dia a dia. Né? São vários detalhes do teu dia a dia que vão melhorar, digamos assim, o eu empresário, o eu pessoa. Né? Então, as pessoas com que eu me relaciono, que é um tema polêmico. Você diz assim, eu preciso trocar de amizade, o cara já cria logo uma reticência. Mas você é fruto do teu meio. Né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, isso também te influencia. Você acreditar em algo a mais, por exemplo, uma pessoa hoje que tem uma renda de, sei lá, R$2.000 por mês. Você botar na cabeça dela que é possível ela ganhar 20, ela vai achar 20 uma coisa de um outro mundo. Absurdo. Assim como quem ganha 20 acha o mundo de 200 mil algo absurdo. E assim vai. De 10 em 10 as escalas vão subindo e são vidas completamente diferentes. Agora, por exemplo, quando você quer começar a te preparar para ser algo mais eficiente, um empresário, um empreendedor, né, de uma forma mais ampla, você vai começar a observar o teu dia a dia. O que você está fazendo no teu dia a dia para que aquele sonho aconteça? E essa fragmentação, eu digo que seria mais ou menos o caminho, digamos assim, o mapa da mina. Né? Tanto dentro da tua atividade, como nas tuas atividades diárias. O que você está fazendo? Tem uma pessoa que o nome dele é Sandro Rodrigues, ele faz uma análise todo dia de manhã, ele conta isso no livro dele, e ele fala assim, todo dia de manhã eu analiso o meu dia anterior e penso se o que eu fiz ontem está me aproximando ou está me distanciando do meu sonho. Né? Então, todos os dias, tudo que você transforma numa rotina, todos os dias, você vai conseguir melhorar aquela habilidade aos poucos. Né? Conta uma história, não sei se é verdadeira, mas conta uma história que o Ronaldo Fenômeno, né? A gente acabou agora a Copa do Mundo, né? A gente já pode falar com um pouco mais aliviado. Ou não. Ou não, né? Tem gente que gostou, né, da vitória aí da Argentina.
Mas, enfim, né? De que o Messi fez um milagre, né? Ele fez o brasileiro torcer pela Argentina. É verdade. Foi um milagre. Mas, enfim, volta. O Ronaldo Fenômeno contam que. Quer dizer, conta não, a gente percebe no jogo dele, na época que ele jogava, que ele era ambidestro. Né? Ele chutava com a direita e com a esquerda. Mas, segundo essa história, ele não nasceu ambidestro. Ele nasceu destro. E o que ele fez para adquirir habilidade na esquerda? Todos os dias ele chutava 300 vezes, dos 7 aos 17 anos, ou seja, durante 10 anos. Parece que é um número mágico, os 10 anos, chutando com a esquerda. Todos os dias. Quando ele virou um jogador profissional, ele chutava com a direita e com a esquerda, como se fosse a mesma coisa, né? Com nível de habilidade nas duas. Então, assim, são vários exemplos que a gente vai buscar. E aí entra a questão da própria plasticidade cerebral. Né? Quando você pensa em uma habilidade que você tem, por exemplo, o treino, aqui, aula de violão. Uma pessoa pega o violão, aí, a primeira coisa que ela vai, depois de conhecer o instrumento, é fazer um exercício que a gente chama de 1, 2, 3, 4. Vai pegar o violão 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e vai. No primeiro momento, parece que os dedos não obedecem. À medida que você vai treinando, você vai construindo, o teu cérebro vai construindo as conexões neuronais. E o fecho de neurônio que está sendo treinado, ele vai aumentando. É como se você estivesse engrossando o filamento e aquele conhecimento passa a ser consistente. Se você treina um pouquinho, depois de um ano você não treina mais, o próprio cérebro considera que aquela conexão não é mais importante e ele elimina, faz uma poda de neurônio ali. Então tem muito sentido o que você está falando, totalmente. Quem dirige? Aprende a dirigir. No primeiro dia... Nossa, para você soltar a embreagem e não estancar o carro, parece uma coisa mágica. Quando você já tem essa habilidade, tá aqui, já tá... Você vai, entra no carro, você já nem pensa mais o que você está fazendo, já vai no automático. Então, assim, volta àquela pergunta lá do início que a gente entrou na discordância da agora. Quando eu penso nessa habilidade nata e coloco isso apenas como um dom, o que não quer dizer que eu também concordo que tem gente que vem com o poder da fala, muito comunicativo e mais disciplinado, enfim. Ok, existe. Mas eu não gosto da ideia de condenar. Sim, de você não treinar suas habilidades, treinar essa habilidade. Vai lá e treina. A gente fala muito disso aqui na escola. Todo mundo nasceu com um dom para música? Sim. Não, tem gente que já muito, muito cedo pega o instrumento, é rápido que toca. Aquela pessoa que não teve essa bênção do dom natural ali, ela vai desenvolver. Mas todo mundo, se você tem cérebro, se você tem corpo, você vai conseguir desenvolver. É o princípio do próprio Einstein, né? Sim. Então, assim, no empreendedorismo eu não vejo diferente. Tudo que você está falando da música, eu estou aqui processando, pensando, eu não tenho essa habilidade da música, eu digo que eu mal toco campainha. Eu toco campainha desafinada. Desafina ainda. Desafino na campainha. Mas eu concordo que o que você está dizendo é exatamente isso. É a mesma coisa no empreendedorismo. E aí você tem duas pessoas para cuidar. A tua pessoa física, né, o eu empreendedor, e a tua empresa, que é a tua pessoa jurídica. As duas você tem processos, você tem passo a passo, você tem detalhes a cuidar. E fazer cada vez melhor. Né? Ainda agora eu citei um outro termo que a gente usa muito no empreendedorismo, que é a escalabilidade, né? Que você criar escala. Então, alguns negócios, eles não criam escala. A gente já está falando um passo um pouco mais avançado. Né? Quando você imagina um negócio, você precisa entender até onde ele pode ir. Né? E tem negócios que criam escala, possibilidade de escalar. Né? De você... Começa com faturamento aqui de 5 mil, de 10 mil, mas tem hora que você pode estar faturando 100 mil, 200 mil, 500 mil, dependendo do tipo de negócio que você faz. Então, assim, para o início do empreendedorismo, talvez não seja a preocupação. Quando você olha um pouco mais lá na frente, eu vi uma frase em janeiro de um senhor chamado Áureo. Ele virou para mim e falou assim: Ricardo, tem negócio de 1000, tem negócio de 1.000.000, tem negócio de bilhão. É tudo a mesma coisa. Só muda a escala. O trabalho, a dedicação, é quase tudo a mesma coisa. Só que, às vezes, as pessoas estão focando toda a sua energia em um negócio que não vai crescer. Que ele vai estagnar ali. E aí, como é que eu faço para sair disso? Eu posso começar pequeno? Devo. Pensando grande. Eu começo pequeno pensando grande, fazendo tudo muito organizado.
Se o teu negócio não pode criar escala, vai chegar numa hora que você vende o seu negócio e monta alguma coisa que crie escala. E escala pode ser de várias formas. Por exemplo, mercado de franquia. Eu tenho um amigo que ele fala assim, tu pode pensar em ser o franqueado ou o franqueador. O franqueador é o cara que está pensando na escala, né? De abrir várias Sim. e as coisas vão engrenando, né? Então, assim, isso já é um segundo passo dentro do empreendedorismo, já você pensar em grandes negócios, né? Mas se for pensar no começo, no primeiro empreendedorismo, que foi o assunto que a gente começou aqui abordando, pensa pequenininho, mas faz o teu pequenininho o melhor que você puder, né? Cuida para que ele seja admirado. E esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa, eu converso muito com quem tem empresa, porque eu acho que é de onde eu absolvo, né, Sim, claro. as informações. E ele tem um negócio que não tem muitos aqui em Belém, eu acho que, pelo que eu conversei com ele, ele me falou que tinham 2 ou 3 que estavam fazendo mais ou menos a mesma atividade, que é a parte de defumação de carne defumada. Né? A Smoked, fazer logo a propaganda aqui do Rafael. E ele estava falando assim, tu começa a conversar com ele contando os processos, como é que ele faz e não sei o que e tal, tu percebe que ele tem uma paixão naquele negócio que ele faz. E é um negócio simples, assim, relativamente simples, pequeno, que está ganhando escala, está ganhando notoriedade, você já tem muitos seguidores no Instagram, já está fazendo um faturamento interessante e tal. Mas o que eu percebo ali? Aquele negócio tem uma alma por trás. Né? Tem alguém ali por trás que é apaixonado por aquilo. Então ele vai buscar a melhor lenha, não sei de onde. Ele vai buscar, porque esse tipo de defumação não é com carvão normal, tem uma lenha específica. Tem as lenhas que vão. E ele vai dar fazer sabores curso diferentes. fora e não sei o que e tal. E você vê ele se transformando num profissional muito, muito especializado daquilo dali. E você vê aquela alma dele no negócio. Né? Ou seja, você fazer um pouquinho daquilo que você também gosta. Né? Vai até parecendo, agora você não falou que era para fazer o que não gosta, daí agora eu falei isso. Não, É um pouquinho diferente, é fazer aquilo que você sente vontade também. Porque se você vai dedicar 10, 12 horas do teu dia para aquilo, né? Porque eu nem falo de 8 horas. Quem quer ser empreendedor, deixa eu te contar uma coisa. Inicialmente é 10, 12 horas. Se você fizer o que você gosta, né? Lógico que dentro do que você gosta vai ter coisas necessárias. É o peixe bom, mas tem espinhas também. Sim, né? exato, perfeito. Exatamente. Mas aí você consegue, de repente, criar uma alma dentro daquele negócio. E aí, aquilo ali cria diferenciais também. Agora tu falaste uma coisa importante que eu acho que abre aqui também uma discussão muito interessante. Quando é que a pessoa olha, ela diz, eu estou insistindo com isso aqui, já tem X anos, quando é que a pessoa realmente vai entender que aquilo ali não vai fluir? Nossa, eu paguei caro para aprender isso, tu não tem ideia. Quem sabe da minha história sabe que eu paguei caro para aprender isso. Mas eu acho que o primeiro erro ele começa na falta do planejamento. Quando você planeja um negócio, você tem que planejar começo, meio e fim, se necessário. Né? Então, eu vou montar, eu vou tentar, eu tenho números, eu tenho métricas aqui para atingir. Chegou num determinado tempo, eu não atingir, eu tenho que realmente reavaliar. E é um momento muito perigoso, porque às vezes você pode estar pensando assim, mas está na hora eu desistir. Né? A palavra desistir é uma palavra pesada, é uma palavra ruim, né? De uma energia ruim. Mas às vezes é você reconhecer que aquilo lá não deu certo. Né? Então, assim, eu não tenho uma resposta para dizer assim, é X meses, é tanto tempo. Mas isso tem que estar baseado no teu planejamento. Quando você coloca, por exemplo, um capital em risco dentro de um negócio, que você está pensando naquilo dali, você vai colocar X e tentar até X. Chegou naquele momento ali, não vingou e não tem nada que te indique que a coisa está melhorando, né? Nesse negócio que eu estava comentando, que eu digo que eu paguei caro para aprender isso daí, foi assim, a gente não teve o planejamento e não começou o negócio 100% pronto. A gente foi executando, a gente inaugurou com 40% da capacidade e foi ampliando. Mas isso não estava num planejamento, foi uma condição. E aí, toda vez que eu inaugurava mais alguma coisa, eu achava, não, mas agora vira. Mas agora vira. E nesse agora vira foram 3 anos até eu tomar a decisão de tô fora. Né? Então, assim, isso às vezes custa. E esse momento da decisão, ele tem esse peso.
né? De você não encarar isso como uma desistência. Você não desistiu de você. Você desistiu daquele negócio. Respira, pega fôlego de novo e... Se tem um planejamento prévio, a pessoa vai estabelecer no mínimo uma métrica para ela, né? Sim. Tipo, eu preciso alcançar isso aqui em tantos anos, né? Sem ser utópico, porque também não Sim. dá para ser utópico, mas eu acho que quando você sabe aonde você quer chegar e o tempo que você vai levar, você prevê, imagina, estuda, que tempo eu vou levar para alcançar esse patamar aqui, e você passa esse tempo que você previu ali no seu planejamento e não alcançou, isso aí já é um sinalizador. Sim. Tem números que eu digo assim, que são muito importantes. Mesmo você falar assim, mas eu não gosto de números. Mas tem números que são fundamentais no negócio. Né? Um deles, ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando é que o negócio já está se pagando? Né? Não retornando investimento, mas pelo menos ele já está se mantendo. Ele é um número que você precisa saber. Qual o prazo que você tem para alcançar aquilo dali? É um número que você precisa saber. Então, assim, eu vejo também como falha, às vezes, do próprio empreendedor, é ele não controlar. Ele não faz controle. Né? Ele não revisa os números. Ele não vai olhar lá o faturamento dele, ele não vai... E, de repente, ele começa a perceber... Por exemplo, hoje em dia, que a gente tem muito mais de tecnologia, né? Muito mais opção tecnológica, por exemplo, tem sistema... Um exemplo, no mercado de restaurante, que é um mercado que eu conheço já algumas coisas. Que você sabe, por exemplo, quais são as faixas de horário onde você mais vende, né? Quais são os dias que você mais vende, Mês, né? período do mês. O exemplo da Vitória, eu lembro de um dos números que ela falou, ela olhou assim, eu percebi que nos primeiros 10 dias eu vendo as roupas de valor mais alto. Nos últimos 10 dias eu vendo as roupas de valor mais baixo. Então ela faz uma compra no mês, para o mês inteiro, mas ela não lança as roupas mais baratas no início do mês. Né? Os modelos mais baratos, não de qualidade inferior, de modelo diferente. Então, assim, foi uma estratégia de venda que ela, percebendo os números do negócio dela, ela conseguia implementar. Então, assim, quando a gente vê o sucesso ele não acontece. Tem uma frase que fala assim, que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, sempre é trabalho, sempre é esforço. E esse cuidado aos detalhes, né? Tudo volta à história do processo. São cuidado aos detalhes. E esses detalhes vão... De repente, é algo que você mexeu ali, é uma sintoniazinha, vou tentar usar o termo musical. É uma sintoniazinha ali que você melhorou e que começa, de repente, te dar mais 10% de faturamento, mais 20% de margem, e assim vai... O teu negócio vai crescendo. Então, assim, são detalhes de você observar. Agora, lógico, cada tipo de negócio, cada mercado tem uma dinâmica diferente. Né? Então, a dinâmica de cada negócio precisa ser analisado especificamente. Bom, nosso tempo já foi embora, por incrível que pareça, Nossa. muito rápido. Olha, temos 4 minutos só. A gente vai só... Existe um tema que talvez a gente não consiga discutir aqui, ou discutir não, debater, conversar, e que parece que nos últimos anos deu uma acalmada no Brasil. Houve um tempo que era, para todo lugar que a gente se virava, tinha um empreendedor, só que esse empreendedor era o empreendedor no multinível. Uhum. Né? Então, se teve uma coisa que, no mínimo, né, sem mexer em qualquer mérito da questão do marketing multinível, mas se teve uma coisa que foi positivo no marketing multinível, foi esse despertamento para o empreendedorismo de pessoas comuns mesmo, que nunca talvez nem pensaram nisso. Uhum. Qual é a tua experiência, qual é o teu olhar sobre hoje como está o marketing multinível? Tá, vamos lá. Eu tenho 2 caminhos para falar. Primeiro, a gente citou ainda agora o Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, ele não é profissional de marketing multinível. Ele é um escritor e que ele se deparou com o marketing multinível nos Estados Unidos e achou aquela metodologia de marketing diferente. Né? Essencialmente, uma forma de distribuição de produto diferente. Você se interligar direto à fábrica, né, via os intermediadores que são os próprios consultores, ele achou um modelo diferente e um modelo de oportunidade bem amplo. E ele escreveu 2 livros que tratam do assunto. Um se chama O Negócio do Século XXI,
E que até um amigo meu fala assim, ele não falou que é um negócio do século XXI, ele fala que é o negócio do século XXI. E ele tem um outro que ele chama de Escola de Negócios. O nome do título do livro é Escola de Negócios. E ele coloca o marketing multinível como uma forma de você se expor ao empreendedorismo sem grande investimento. Né? Tudo que você vai aprender, né, dentro do marketing multinível, ele te possibilita virar um empreendedor dentro dessas habilidades que são necessárias, de venda, de controle, de treinamento. Acaba sendo uma escola, né? Exatamente, o título do livro é exatamente esse, Escola de Negócios. Então, você aprende, às vezes, talvez a ser empreendedor ali no marketing multinível para empreender numa outra atividade, caso você queira, ou em paralelo, enfim. Uma coisa que é muito claro também para a gente diferenciar, o marketing multinível, eu sempre digo o seguinte, ele é um filtro muito aberto. Hoje, tem empresas que você começa com investimento de R$ 99,00. Então, é quase nada, né? Muito pouco e zero risco. Só que o que acontece? Muita gente não é profissional, como em tudo na vida, né? Então, esses não profissionais, eles queimam o mercado. E, para completar a história, ainda tem as empresas que se transvestem de multinível e que não são, né? Que não tem produto de verdade. As não tem pirâmides. Exatamente, as pirâmides financeiras. Mas, assim, para uma experiência inicial de empreendedorismo, você buscar uma empresa que realmente invista em treinamento, né? Nem te preocupa muito com o que ela vende ou deixa de vender. Te preocupa com o treinamento que ela te oferece. Se aquela empresa realmente tem isso, é interessante você ser como uma primeira experiência. E ainda tem aquela questão, né, de empresas que eram da venda direta, que viram o movimento do marketing multinível e sem preparo nenhum, Sim. pegou algumas pessoas daqui e dali, bora fazer marketing multinível. E assim, eu acho que nesse pacote aí foi um monte de empresa que não conseguiu avançar. Tem. A gente teve um caso, a gente não pode citar essas marcas, né, nem é bom, mas tiveram alguns casos sim, inclusive nesse mercado de cosmético, né? Hoje a gente tem uma empresa brasileira acima de 1 bilhão de faturamento, né, que tem 30 e poucos anos de mercado. Então, assim, outras... Porque não é um mercado tão fácil. Foi a que sobreviveu realmente, né? Exatamente. Não é um mercado tão fácil, porque o que acontece? A literatura de fora, ela diz assim, existe um ponto onde elas estão no mar revolto. Quando elas passam daquele ponto de faturamento, elas já têm uma estrutura para suportar. Então, as empresas de multinível pequenas, elas têm esse risco. Ela pode ser a oportunidade, mas ela pode estar numa revolta e ela pode afundar muito rápido. Sim. As mais estruturadas podem não ser aquele voo tão alto, rápido, mas é um voo mais seguro, né? Você está num caminho mais seguro. Mas tiveram algumas empresas nesse segmento de cosmético que eram da venda direta especificamente, ou de pontos de venda de franquia, né? Eu estou falando de uma, lembrando de uma aqui que era franquia, era loja, e ela foi para o multinível e de repente ela afundou. Eu lembro de algumas também. Nesse mercado sempre vai ter, né? Sempre tem as novidades que todo mundo acha que é o bom, né? Mas eu sou muito pé no chão. Eu prefiro, acho que tem mais estabilidade e de repente são trabalhos de treinamento, de crescimento pessoal mais interessante. Você acha que hoje, nosso tempo que nós estamos vivendo no Brasil, é um bom momento para o empreendedorismo? Sempre. Eu digo sempre por quê? Porque o empreendedorismo, na minha percepção, a essência é de se desenvolver como pessoa. É você se expor, né? Você sair da tua zona de conforto, tá cada vez mais se preparando. Então, assim, hoje, por exemplo, eu conheço alguns consultores que são autônomos, né? Já não são mais empresários, mas que foram empresários de grandes empresas e tal. E aí, o que eu percebo? A habilidade desse cara é fantástica, porque ele tem a experiência da prática. Né? Então, assim, você se desenvolveu como pessoa. E aquilo que você cresceu como pessoa, você já não volta mais. Né? Você já vai estar num outro patamar. Então, assim, principalmente para aquela pessoa, tanto faz de idade, eu não vou nem falar, tinha pensado um pouquinho, falar mais para quem é novo, não. Mas que você está iniciando no empreendedorismo, você vai observar que com o tempo, você já não vai ser a mesma pessoa. Você já desenvolveu a habilidade. A gente tem uma experiência muito próxima, que eu adoro contar também, já contei isso em sala de aula. Uma funcionária nossa de casa, né, que trabalha com a gente, eu digo que ela limpou meu apartamento quando eu casei, então ela está desde o início com a gente. Há uns 5 anos, mais ou menos, eu vim insistindo com ela.
o marido dela estava desempregado, eu falava, Dina, já até falei o nome da Dina. Eu falei, Dina, Dina aí, é a Dina. Eu falei, Dina, cara, põe uma venda de frango na frente da tua casa. Vende um ovo, uma farinha, um sabão, alguma coisa, não sei o que e tal. E eu vinha falando nisso para ela, ó, já há uns 5 anos. Ela foi tomando coragem, quando chegou no meio da pandemia, no início da pandemia, na verdade, em 2020, ela montou um mercadinho na frente da casa dela que deve ter, acho que 4x3, 4x4 no máximo. 12 ou 16 metros quadrados, assim, estourando. Sabe aquelas prateleiras de ferro de escritório? Sim. Pois é, tem umas 3 ou 4 dessa, tem um expositor de vidro e as coisas meio que penduradas, assim. Muito cheio de produto. A casa dela, hoje em dia, você anda, é refrigerante para tudo quanto é lado, é produto, caixa, não sei o que e tal. Mas a parte de venda dela é essa área. Se você comparar a Dina de hoje com a Dina de 2 anos atrás, em junho fez 2 anos o mercadinho dela, cara, Crescimento fantástico. não é só o que ela conquistou financeiramente. Mas ela, né? Porque, detalhe, eu perdi a empregada doméstica. Só para tu entender a conversa. A Dina hoje, eu digo que ela só é diarista com a gente porque ela gosta dos nossos filhos. E aí, como ela não quer criar distância, ela tá lá com a gente 2 vezes por semana. Mas já com uma tendência de daqui a pouco não ir mais. Porque daqui a pouco ela vai pegar a casa dela inteira e transformar em mercadinho. Eu digo que isso vai acontecer. Ela vai fazer o segundo andar da casa dela para morar e o primeiro andar todo vai virar um mercadinho. Aí tu fala assim, mas é uma história... Tem gente que fala assim, história de sucesso é muito fácil de contar, é 1 em 1 milhão. Cara, é 1 em 1 milhão de quem tem coragem de fazer. Agora, o mercadinho da Dina, ela começa a vender 6h30 da manhã, 7 horas da manhã, e vai acabar lá para as 10 horas da noite. É de pouquinho, é de pingado, mas todo dia pingado é muito pingo. Sim. Né? Muito Tá pingando, pingo, né? Muito pingo enche a caixa d'água. Sim. De tanto pingo que vem. Eu lembro de uma paciente que eu hoje não é mais minha paciente. Ela é advogada, jovem, e ela saiu de férias com o esposo e no avião ela estava lendo um jornal de tanta gente desempregada e ele, puxa, cheio de compaixão, né? Ela disse, olha, quero te dizer uma coisa, eu não tenho tanta compaixão assim, porque eu acho que qualquer pessoa, independente de ter emprego ou não, ela consegue arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Aí discutiram ali rapidinho, ela disse assim, me empresta R$50, tu tens aí R$50? Aí ele tirou lá da carteira e deu R$50 para ela. Ela guardou, depois eu te devolvo. Eles desceram do avião tal, e no dia seguinte foram para a praia. Ela pegou os R$50, passou no mercadinho, comprou água e uns refrigerantes de latinha, colocou dentro da sacola dela e na ida para a praia ela vendeu tudinho. Aí ela pagou os 50, olha, toma, tem R$50 e tinha R$50 de capital já para ela. Sim. Tem o Rick Chester, né, que é esqueci agora o nome do livro dele. Oi? Sim, que ele começou com um pacote de água, né, e aí ele conta várias histórias também. Tem canal no Instagram, no YouTube, muito fácil de localizar. Mas quando a gente estava chegando aqui, tem um vendedor de pupunha aqui na esquina da Vileta com a Almirante Barroso. E aí a minha esposa virou para ele assim, mas você tem café? Aí ele, não tenho. Olha o detalhe. Imagina se ele colocasse uma placa, café grátis. Na compra, ele podia escrever de baixo, na compra de um pacotinho de pupunha, ele deu um copo de café grátis. Cara, quanto é que custaria um copinho de café? Nada, barato, né? Agora, um café com uma pupunha tem seu valor. Entende que são detalhes que, de repente, ele vai deixar de ser só o vendedor de pupunha. Ele vai ver o cara que agrada o cliente dele com café. Né? Num copinho descartável, ele tem que pegar um copo grande para não queimar a mão do cliente. Enfim, o cuidado que ele precisa ter. Mas é um detalhe que, de repente, impulsionaria a venda dele. Bom, o tema é maravilhoso, né? Olha, eu estou empolgado, à vontade de ir adiante, né? Mas vamos fazer o seguinte, nós estamos próximos já de mais um ano, né? 2023 está aí às portas, daqui a mais 3 dias, considerando que hoje é dia 28. Sim. Então, o que é que você teria para dizer hoje, né? Gente que está pensando, até gente que perdeu o emprego, recebeu a indenização, está com um dinheirinho lá guardado, segurando, está recebendo seguro-desemprego, né? Qual seria o primeiro passo
Né? Para essa pessoa que agora diz, não, eu não quero mais voltar a trabalhar, não quero mais ser funcionário de uma empresa, eu quero começar meu negócio, não sei ainda o que eu quero fazer, mas quais seriam as dicas que você daria? Olha, a gente falou muito da preparação, né, pessoal. Lembra que a gente vai ter duas pessoas para cuidar, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, na pessoa física, preparação. Hoje você tem muito conteúdo bom, gratuito. Né? Aonde que eu bebo minha água? Né? Podcast no Spotify tem vários. Tem esse aqui, inclusive. Sim, esse tema para você ouvir de novo, né? Mas eu digo assim, tem muita coisa, tem muito conteúdo. Né? Eu não sou, em casa, quem sabe, quem conhece o meu dia a dia, eu não sou de assistir novela, não sou de assistir jornal. Eu assisto muito pouco e selecionado o que eu quero ver. Mas eu digo assim, você tem... Cara, hoje em dia muita gente tem TV Smart, com o YouTube na mão, com o celular na mão. Então, assim, você não tem a desculpa de dizer que você não tem conteúdo. Conteúdo você tem, tá? Falando da pessoa jurídica, né, eu falei ainda agora que uma das principais habilidades que você precisa ter é a habilidade da venda e da comunicação. Então, se você vai começar, de repente pensa em algo que você não tenha um custo fixo elevado. Né? Não adianta você querer chegar grande. Muita gente, por exemplo, que hoje tem uma doceria, começou vendendo bolo em casa. Muita gente que hoje tem um empreendimento maior, começou pequeno. Mas a frase que eu digo assim, para guardar, para fechar isso aqui, é dizer o seguinte: mesmo pequeno, eu penso grande. Então, se eu penso grande, eu preciso pensar em cada detalhe do meu processo. E aí, o primeiro passo seria esse. Né? Você começar, de repente, pequenos negócios que podem te render uma margem interessante e o conhecimento, principalmente, para você depois ir crescendo. Agora, lógico, se puder agregar as habilidades que você tem, né? Se você já reconhece uma habilidade, você, por exemplo, sei lá, alguém que gosta de fazer um churrasco, alguém que gosta de preparar uma comida, que saiba fazer uma embalagem, de repente você vai vender alguma coisa, você tem embalagem, você tem várias coisas para comercializar. Mas com base nisso que você já tem um pouco mais de facilidade, e aí você começar uma venda pequena, um trabalho pequeno, e às vezes não necessariamente com estrutura física, né? com uma loja, com ponto de venda. De repente você começa algo menor para você começar a aprender. Quando você perceber que as suas habilidades básicas estão atendidas, aí você vai começar a ampliar, porque o teu negócio vai permitir isso. É porque pensar grande, as pessoas podem pensar, algumas pessoas, não, eu penso grande, já vou começar, alugo um prédio de 15 mil reais. Pois é, eu já aluguei um de 16, eu sei do que eu tô falando. Coincidiu. Senti uma certa dor aí, né? Nossa, você não tem ideia. Vou agir agora como psicólogo. Fale mais sobre isso, por favor. Vamos lá. Eu acho interessante também a gente falar sobre isso, porque muita gente fala assim, todo mundo só conta a vitória, né? Ninguém conta a derrota. Na história de começar grande, tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala assim, ninguém é posto para começar por cima. Todo mundo começa por baixo e vai crescendo. Mas eu digo o seguinte, que todas essas experiências negativas que te trouxeram prejuízo, elas têm que te trazer conhecimento. Sim. Né? Você tem que ter aprendido alguma coisa com aquilo. É como diz alguém, eu nunca perco. Né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, durante um tempo, eu tinha uma atividade que era muito rentável e que me sobrava um bom dinheiro. Nunca fui muito gastador. Então, eu cheguei a viver numa época com 20%, 25% do que eu ganhava. Né? Então, eu conseguia guardar 70%, 75%, até 80% do que eu ganhava. E estava nessa vontade de montar esse empreendimento. E as coisas foram acontecendo, a gente montou uma casa com local de festa e de evento, e um restaurante grande. Por isso que eu te falo que era um aluguel de 16 mil reais há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Né? E ali era uma estrutura muito grande. Só que o planejamento daquilo dali foi inexistente. Não vou nem dizer que foi ruim, foi inexistente. A coisa foi acontecendo, eram muitos sócios, era muita confusão. E assim, o custo fixo muito alto. Quando eu dou um exemplo, eu falo assim, não vai por esse caminho, foi porque foi exatamente o caminho que eu fui.
eu tinha um custo fixo muito alto, eu tinha um aluguel muito caro, eu tinha uma energia muito alta. A minha energia, se eu não ligasse nenhuma lâmpada, custava 4 mil, que era a demanda contratada. Normal era 8 mil de conta. Quando a casa estava funcionando toda, a gente tinha 48 funcionários. Então, assim, eu precisava de um faturamento todo dia, que eu só conseguia atingir esse faturamento, às vezes, na sexta e no sábado. Ou seja, de domingo a quinta eu tinha prejuízo. E aí eu fui na insistência. Naquela ideia de não vou desistir, eu fui queimando todo o patrimônio que eu vinha construindo antes. Então, assim, quando eu falo que o prejuízo foi grande, foi venda de imóvel para pagar a dívida, e não foi só um, foram 3. Foi carro, foi limite do consignado como funcionário público, Sim. foi tudo nesse rolo, até que um dia eu falei assim, cara, que doidice é essa? Eu não posso acreditar que meu único destino é isso aqui. Né? E aí, nesse dia, foi um dia realmente, das várias insônias que eu tinha tido já nesse período, que eu virei e falei assim, vou entregar a chave lá e eu não vou mais ser sócio. Eu vou sair. A minha sócia da época falou assim, Ricardo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Quase que eu falo para ela, não tem dinheiro que pague a paz de um homem, né? Então, naquele momento, eu virei e falei assim, você não precisa me pagar, eu só estou saindo. Eu só quero, arrumo um outro sócio para assumir e eu estou fora. Né? Demorou um tempo, né? Foi um momento que estava chegando mais uma filha. O mercado imobiliário, que a minha esposa na época trabalhava como corretora, já estava muito ruim. Foi um momento que a gente, por exemplo, eu trabalho na UFRA de Capanema. A gente decidiu ir para Capanema para reduzir despesa. Porque com o meu salário de Capanema, mesmo comprometido com consignado, dava para eu viver. Porque o custo de ida e vinda também pesa. Então, naquela época, a gente não tinha essa possibilidade. Eu falei, não, bora se mudar para Capanema. Lá a gente vai viver tranquilo. A gente toma banho no Igarapé com R$5, tá tudo certo. E aí a gente tomou essa decisão de ir. Foi um tempo. Aí outras coisas foram acontecendo. Aí surgiu a história do doutorado. Esse envolvimento com marketing de rede acabou sendo bem frutífero para mim. Então, nesse período de final de 2015 para 2016, até um pouco mais lá na frente, que foi possibilitando eu me reconstruir como empreendedor. Mas, assim, os anos de 2012 a 2015 não foi um ano de lucro, foi anos de aprendizado caro. Né? Eu paguei caro essa brincadeira. E aí hoje a gente está com outros segmentos, outras coisas e tal, e se reconstruindo como empreendedor. Então, pensar grande não é dar um passo acima. É a sabedoria dos nossos avós, né? Dar um passo maior do que a perna. A minha perna é bem curtinha, eu sei o que é isso, né? Vai dar uma estirada, vai dar uma distensão, né? Então, acho que esse cuidado, né, de você pensar, né? O passo a passo, né? Isso eu dou conta. É uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, faça aquilo que você dá conta. Não adianta você achar, não, me empolguei com o prédio, achei bonito, vou alugar. E se eu vender X coisas, já dá para pagar o... Não é bem assim, né? Estar atento a esses detalhes, ter cuidado para não dar esse passo acima daquilo que a pessoa tem capacidade. E você falou do início do ano. No início do ano, né, as pessoas fazem 300 promessas e não cumprem nenhuma. Né? Então, assim, talvez a dica também, faça uma promessa, mas vá lá e cumpra. Que você consiga cumprir. Que você consiga cumprir. Né? Porque você quer emagrecer, você quer estudar, você quer empreender, você quer não sei o quê. Cara, faz uma coisa, mas vai lá e faz. É que entra uma ferramenta. Eu gosto de usar o termo ferramenta, né? Que é do coach, né? Que é a ferramenta Smart, né? Você tem uma meta, Sim. Veja se ela é alcançável. Sim. Né? Porque se ela não for alcançável, ela vai ser um exercício de frustração. Né? Se eu digo, eu quero emagrecer, tá, mas quanto você quer emagrecer e em quanto tempo? Se eu digo, não, quero perder 10 quilos em uma semana, é inalcançável. Né? De forma mais lógica, é inalcançável. Não, eu quero perder, pelo menos daqui a 5 meses, eu quero perder 5 quilos. Né? Sim. 7, já tem gente fazendo conta para ali, olha. Por aí mesmo. Mas olha só, até isso do exemplo do peso. Se você botar na tua cabeça, eu quero perder 20 quilos. Né? Eu vou falar, eu quero perder 25 quilos. Um exemplo assim, quase que real. Vamos falar de peso aqui, né? Eu acho que tá todo mundo aqui. Mas né, Vitor? Na hora que eu coloco que eu quero perder 25 quilos, cara, parece uma coisa muito distante. Mas se você falar assim, eu quero perder 1 quilo por mês,
Aí a pessoa fala, não, peraí, 1 quilo por mês é possível. Se eu perder 1 quilo por mês... Fragmenta, né? Se eu perder 1 quilo por mês ao longo de 2 anos, eu perco 25 quilos. De forma estável, saudável. Né? Os nutricionistas vão até gostar disso que eu estou falando. Porque não é aquela coisa repentina e nem é um número absurdo que você não possa alcançar. Quando você pensar no empreendedorismo, segue a mesma linha. De repente, pensa alguma coisa que você consegue fazer que já é mais do que você faz hoje. Eu digo, olha, por exemplo, se a pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, R$ 1.212, cara, se ela fizer uma renda extra de R$ 500, cara, olha quanto que ela teve de aumento percentual, né? E às vezes o cara fala assim, mas parece pouco. Cara, não é. Quem ganha 1.600 consegue arcar com coisas que o cara que ganha 1.200 não consegue. Então, assim, às vezes é um pouquinho a mais. Beleza, aí eu já aprendi. Eu já consegui desenvolver aquela habilidade, eu já domino aquilo dali. Agora, peraí, como é que eu posso aumentar? Né? E eu vou de 1 quilo em 1 quilo. Ou seja, eu vou de pouquinho, mas eu vou crescendo. Porque uma visão que você precisa ter também no empreendedorismo é que a mudança ela não acontece da noite para o dia. Né? Ontem, antes de ontem, alguém usou o exemplo assim, a pessoa quer plantar a árvore e ele já quer colher o fruto. Amigo, você vai regar, você vai adubar. Né? A mangueira demora 3 anos, 5 anos, sei lá quantos anos para poder dar um fruto. E isso vai aumentando com o tempo. É a mesma coisa. É processo, né? É processo, tudo volta a processo e passo a passo. Né? Você saber que não é da noite para o dia, mas só de você já comparar e você olhar final do mês de janeiro, que você está melhor do que você estava no final de dezembro, já é uma vitória. As pequenas vitórias também precisam ser comemoradas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que não é chegar no topo, é o caminho. O processo de melhoria pessoal, né? As conquistas que você vai ter. Os ganhos secundários, né? Uma hora você consegue levar teu filho para ir para o cinema, uma hora você consegue sair para jantar com a tua esposa, uma hora você consegue mandar pintar a tua casa. Sei lá, pequenas coisinhas ali que vão ser motivos do teu orgulho. Né? A gente tem uma meta agora em família lá para o nosso filho que vai fazer uma prova de uma escola que a gente quer a seleção, né, da escola militar e do CMBel. E aí a gente acertou um prêmio para ele. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai levar ele na loja para olhar o prêmio, para ele já escolher qual é o que ele quer. É um celular, né? A juventude toda quer um celular. Eu falei, beleza, eu compro o celular que tu quiseres, pode escolher. Ele, pai, mas eu vou escolher o mais caro. Eu falei, não tem problema. A diferença de mensalidade paga isso em 1 ano. Então, o gestor ele faz logo conta. Mas, independente disso, eu acredito muito na formação. E toda essa preparação dele, independente do resultado, vai fazer diferença na vida dele. Para ele. Né? De disciplina, de meta, de estudo. Então, assim, eu acho que quando você determina um sonho, eu quero ir para Disney. Beleza, mas passar um fim de semana no hotel fazenda aqui do lado já é bacana. Sair com a tua família para um passeio num dia já é legal. Então, cara, coloca pequenas coisas como degraus para você alcançar aquele teu sonho maior. E comemora. Né? Comemora com os teus, comemora com quem está do teu lado, com quem está te ajudando. Gratidão, né? Que é exatamente. Importante. A gratidão, exatamente. É o exercício prático da gratidão. Né? Agradece a Deus, inclusive, lógico, né? Que te dá possibilidades. Mas de todo dia, né? De toda semana, de você se avaliar e comemorar um pouquinho. Né? E te conseguir ter alguma forma de você se recompensar. Né? Porque você está melhorando e você está crescendo e você está... E a importância de ter pessoas no teu entorno para quem você possa declarar as suas metas e de alguma forma prestar conta. Isso eu acho tão importante isso. Verdade, né? Eu falei dos 25 quilos ainda agora, tô ferrado. Já tem gente ali, já anotou, olha. Porque ela nem anotou, ela gravou. Pois é, tá gravado. Tá gravado, não tem jeito, né? Mas isso é importante, porque quando você declara para alguém, você cria compromisso. Sim. Né? Isso é um apoio a mais nesse processo todo. Com certeza. Né? A gente consegue, o ser humano tem uma capacidade impressionante de se dar desculpa, né? Ele tem essa capacidade impressionante, né? Isso veio no chip. Mas eu digo assim, quando você começa a se comprometer com outra pessoa e você tem alguém que vai te ajudar, te lembrar daquilo ali de vez em quando, é uma ferramenta a mais que te ajuda a desenvolver. Né? E aí tem várias possibilidades aí. Bom, agora acabou, né? Já passamos do tempo, mas disseram assim, pode ir que tá muito bom. E de fato, que conversa boa, agradável,
né? Interessante, desafiador. Eu sei que vai ser desafiador para você também, aproveitando esse final de ano, né? Que você está aí com muitos sonhos borbulhando aí na alma, né? Olha, passamos bastante, hein? Mas não tem problema. Acho que foi o maior programa até agora, né? Mas o assunto é importante, é relevante e é coerente com o nosso tempo, né? Sim. Com esse momento que estamos vivendo, encerrando o ano. É o último programa, né? É o último programa do ano. Então, olha só. Então, a gente está fechando o ano com chave de ouro. Mais uma vez, Ricardo. Primeiro, prazer te conhecer, tá? Que prazer conhecer você, pessoa muito agradável, né? É bom que a gente encontra pessoas assim, né? Agradáveis, né? Rapaz, bom papo. Professor e empreendedor são as duas coisas que falam demais, né? Acho que né? Mas por é isso bom. que a gente acabou passando um pouquinho. Mas eu realmente agradeço muito a oportunidade, né? Esse momento é um momento real de avaliação, né? Você se avaliar ao longo desse ano e se projetar para o ano que vem, né? O ano que vem está na porta, está chegando, né? E é um momento psicológico interessante para você colocar como marco, né? Eu acho que o efeito dessa troca de ano, ele tem uma frase que fala assim: o sol nasce todo dia e é uma nova oportunidade, né? Mas a troca de ano, ela tem um simbolismo muito forte também. Então, aproveitar agora que é a troca de ano, passa esses 3 dias aí pensando, né, como é que vai ser o teu 2023. Uma das coisas muito importantes para quem quer ser empreendedor, e pessoas de sucesso têm isso muito forte, não coloca o teu futuro ou a responsabilidade do teu resultado em outra pessoa. Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. Deixa eu te contar esse segredo. Você é responsável. Se você já tem, por exemplo, mais de 30 anos, né, você é consequência dos teus atos dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, provavelmente, né, pro bem ou pro mal. Mas o fato de você ser autorresponsável tem um fator importante. Tá na tua mão. Não é aquela história do passarinho e do sábio? Sim. Então tá na tua mão. Se você acredita que outra pessoa vai mudar o teu destino, vai mudar o teu futuro, não tá na tua responsabilidade. Mas na hora que você acredita que está na tua mão, você é o responsável, você é o protagonista da história, que pode mudar. Né? Você é o protagonista, vou até fazer uma analogia com novela que eu não gosto muito, mas você é o protagonista, você é o autor, né? Você é o diretor dessa novela, e se o final vai ser feliz, se o final vai ser melhor do que você está hoje, está na sua mão. Maravilha. Bom, gente, felicidade para todos, que 2023 venha debaixo da bênção do Senhor, que teu coração esteja pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Esse programa, ele encerra, assim, realmente esse ano de uma forma muito especial. Que o teu empreendimento, aquilo que você já planejou começar, ou quem sabe começou aí agora em 2022, que em 2023 você voe muito alto, seguro, firme, trazendo muitos bons resultados para você, para sua empresa, para sua casa. E para você que está querendo ser empreendedor, que você consiga. A gente torce por você, acredita em você, acredite também em você mesmo, tá bom? E aproveita, se não é inscrito no canal, já se inscreve, aciona o sininho, deixa o seu like, pode mandar sugestão pra gente, tá? Vou pedir até que a produção coloque aí uma forma de você mandar a sua sugestão, pode ser nos comentários mesmo, para você mandar a sua sugestão de tema, porque 2023 tem muito Intria de bom para acontecer. Deus abençoe você e até o próximo.